conceito da gastronomia, quando a gente começou a procurar uma pessoa para realmente reformular a gastronomia aqui do B-Hotel, ele foi muito baseado no próprio conceito do hotel, uma grande homenagem à cidade de Brasília. Eu trouxe para o hotel algo que vem de encontro com a filosofia do hotel. A gente quis aplicar aqui trazendo alguns componentes do Cerrado também, alguns componentes regionais, falando de sustentabilidade, não esquecendo que a gente vive de um fluxo migratório dentro do Brasil e a gente traz essas influências europeias, até umas pitadas asiáticas dentro da composição do menu. O hotel tem um restaurante e 2 bares. O restaurante térreo fica ao lado do lobby bar, então é um conjunto que é muito agradável. Você pode chegar no lobby bar no final da tarde, tomar um drink, tem sempre um piano, uma música tocando e depois você janta no térreo, então é tudo integrado. A cozinha show fica ali finalizando todos os pratos, você consegue ver o chefe, toda a equipe preparando. Trabalho há muito tempo com cozinha aberta, eu acho que é super legal. As pessoas têm muita curiosidade em entender como é a dinâmica do nosso trabalho, como é feito. Interessante mostrar isso para as pessoas, além de gerar uma confiança no cliente, eu acho super importante. O cliente está vendo o que está acontecendo com a comida dele. O restaurante térreo tem o café da manhã, o almoço e o jantar, e a gente recebe tanto os hóspedes quanto o público externo para qualquer uma das refeições. Bom, o café da manhã, nós produzimos tudo aqui, então 100% da produção é artesanal. O menu está dividido em uma parte de buffet e nós temos também uma outra parte que é um à la carte, que são coisas que são preparadas realmente na hora. Nós temos alguns toasts, a própria rabanada, que é um clássico global e é um clássico meu também, pessoal, eu trago há muito tempo. Nós usamos 2 toasts, começa com o cuidado do pão, um sourdough, um pão de fermentação natural. A gente tosta ele numa frigideira bem quente, com um pouquinho de azeite ou manteiga. A gente tem essa opção vegana ou vegetariana, né? Depois nós viemos com burrata, no primeiro creme de burrata e os tomates tostados com azeite de alho, ervas, bem refrescante. O segundo é algo bem clássico já, que tem se tornado uma tendência, um toast com avocado, ovos. E a gente produz uma granola salgada, que eu acho que traz um pouco da nossa personalidade, daí flocos de milho, semente de abóbora, um pouco de coco, óleo de coco. Então a gente traz bastante textura e sabor para algo tradicional, para a rabanada. Então a gente é um prato muito clássico, né? Em outros países também com outros nomes, mas basicamente é um pão embebido no ovo, leite, algum agente aromático, e nós fazemos um molho aqui de fava tonka, que é uma especiaria brasileira também, que fica super aromático. No almoço nós temos uma opção realmente para mais dinâmica durante a semana, de segunda a sexta. Disponibilizamos um buffet com um sortimento enorme de saladas, vegetais, folhagens, embutidos, pães. E tem a opção de escolher um dos nossos pratos principais. A composição completa é buffet, mais prato principal e sobremesa. Falando especificamente dos pratos do almoço que a gente viu ali, nós fizemos um cupim, que é uma carne muito brasileira, né? Então são 3 componentes que envolvem o prato, um creme de milho, uma farofa de milho, couve. Então a gente quis trazer essa personalidade bem brasileira para dentro desse prato. O segundo é uma brincadeira que a gente faz com porco e lula, faz um arroz com quiabo também, de origem africana, dentro de um arroz super caldoso, que é uma técnica espanhola, com porco daqui. Então a gente traz essa pegada confortável, com baru, tem baru, que é a castanha tradicional do Cerrado, creme de abóbora e a lula para dar esse contraste de textura e sabor, fica bem interessante. O arroz doce é super confortável, né? Então, boa parte do país deve ter comido arroz doce na infância. Trouxemos também algumas texturas de abóbora. Então, a gente tem um doce de abóbora na cal. Para mim, remete muito ao interior, principalmente do Paraná. Outra textura é a semente crocante, que a gente faz um pralinê com ela. E um creme também. Finaliza com algumas fitas de coco. Então, sobremesa super tradicional, super simples, com um bom nível técnico. Então, isso condiz muito com o trabalho que a gente quer entregar aqui. Bom, o Bar 16 é o point do B, então a gente é o lugar mais instagramável, eu diria.
Tem o corredor, que é super bonito, com as janelas. Você passa o corredor e chega exatamente na nossa cobertura. Tem a piscina amarela, tem os cobogós e tem uma vista totalmente desimpedida para o pôr do sol. É o nosso xodó. O período de seca, você consegue ver o céu azul e todos os tons do pôr do sol, do laranja ao rosa. No bar 16, talvez seja o momento mais relax do B-Hotel. Então, nós temos nossa área de diversão, então quisemos fazer uma pegada que transite um pouco entre bar e restaurante. Então, a gente tem uma linha de snacks, entradas para compartilhar, depois a gente vem para essas cumbucas e fecha com as sobremesas. A gente começa com alguns aperitivos para comer com as mãos, um clássico que é um porquinho na couve, um segundo é um nori crocante, uma alga com tartar de carne, com uma técnica oriental. Essa cumbuquinha em especial é uma massa, aí a gente fala um pouco das origens italianas. Nesse tortellone, um molho de cogumelo e ervilhas, muito umami, bem presente. O toque local vem com um queijo da Serra do Bálsamo. Então você tira um queijo tradicional como uma mussarela de búfala ou um grana padano e coloca um queijo da Serra do Bálsamo. Dar esse viés local para uma estrutura de prato clássico italiano. Uma das sobremesas que a gente tem aqui em cima é uma brincadeira bem legal desse aspecto global. A gente monta ela com creme de baunilha tradicional, só que a gente colocou baunilha do Cerrado. Depois vem morango, manjericão, uma brincadeira herbácea com morango. Esse morango está infusionado num saquê, então ele tem uma influência realmente japonesa. E cobrimos eles com uma espuma de chocolate branco tostado, que é uma técnica mais vanguardista, e finalizamos com gergelim, que volta a um componente japonês. Com o escopo de trabalho bem completo que a gente trouxe para o B-Hotel, né? A gente notou que a gente não poderia deixar de fora a coquetelaria, então trouxe uma pessoa da minha equipe, o José Augusto. Então a gente trafega com técnicas modernas também, como o clarificado de leite, que é um gin fusionado com frutas e depois passa com um processo de clarificação de leite em um meio ácido. Então um drink super translúcido, cuidado até com gelo, é uma coisa super importante. Então a gente foi atrás de um parceiro que conseguisse produzir gelos de excelente qualidade para a gente conseguir entregar os melhores drinks. Depois a gente trafega por algumas coisas mais refrescantes, com rum, com herbáceos e finaliza com a carta tradicional, emblemáticos Negronis e Boulevardier e assim por diante. O Bar 16 recebe os nossos hóspedes a partir das 10 da manhã e o público externo a partir das 5. No período da seca, a gente recebe sempre os DJs, o Som no B, o projeto Som no B, que é quinta, sexta e sábado, DJ no pôr do sol de 6 às 9 e a festa tônica uma vez por mês. E é a nossa experiência mais completa, eu diria, porque você tem a gastronomia junto com o drink, junto com a vista, com toda a arquitetura, tudo que remete a Brasília e o céu de Brasília, que é o nosso mar. Bom, o B está localizado na área central de Brasília, um dos mais novos hotéis que tem. A gente está perto também do Estádio Nacional de Brasília e a arquitetura é o ponto central dele. A gente homenageia a cidade em diferentes pontos do hotel. O projeto do ISAI, ele foi edificado dentro desse conceito de homenagear a cidade. Então, se você observar, ele é sobre pilotis, tem elementos como combogós, tem essa parte modernista, né, da simplicidade de linhas e arquitetura. Tem as janelas assimétricas, que é uma referência ao Teatro Nacional. E ele foi edificado com 302 apartamentos em 6 categorias diferentes. Nós criamos experiências através desse mapa afetivo para que os nossos hóspedes eles possam se dar a oportunidade de conhecer a cidade. Dê essa oportunidade de conhecer e conhecendo e se encantando, como todos nós somos encantados pela capital federal, que traga suas famílias para passar um final de semana e conhecer esse marco arquitetônico e urbanístico mundial que é Brasília. Abriu um bistrô, o Sazô, que vem de sazonal, da palavra sazonal. E a proposta dele é ter uma culinária exclusiva só sobre reservas, são 12 lugares. Trabalha com uma brasa, não tem fogão ou forno, é tudo feito na brasa.
e tudo ligado à sazonalidade do que a gente tem na horta, que a gente tem disponível. A ideia é que fosse uma casa, que você pudesse ser recebido na casa do chefe. Tem uma pegada da simplicidade, né? Então você vai ver que a nossa cozinha, você tem acesso a quem está trabalhando, né? Tem um contato direto, pode conversar com as meninas. Abraçada, sempre abraçado pela carnaúba, né? Que é um elemento que faz os nossos telhados, né? da pousada. E também com toda uma decoração regional. Então a gente trabalha com toalhas de crochê, né? Tudo que você vai ver, renda de bilro, tudo que existe na região. Então, os preparos aqui no Sazô são basicamente feitos na brasa, a gente não tem gás, mas também uso umas outras técnicas, uso muita fermentação, marinadas, defumação. E o Sazô está aberto só para jantar, né? Atende nossos hóspedes e também público de fora também, que queira experimentar aqui a gastronomia, é bem-vindo. Então, o menu do Sazô, como sempre acaba sendo surpresa, né? Eles são geralmente de 6 a 7 etapas. Aí varia muito do que eu encontro. Pode ser 5 salgados, 2 doces, ou 6 salgados e 1 doce. Então varia muito. É uma experiência. Cada prato assim é uma experiência. A gente apesar de ser pouca, a porção pequena, né? No final a pessoa sai satisfeita daqui. O de hoje no Sazô, colhi algumas coisas da horta, alguns legumes que estavam disponível, outros que eu consegui aqui na região, né? Consegui também um peixe fresco, um menu baseado nos vegetais. Até o peixe também tem um acompanhamento dele vegetais. Sempre tem um picolé na sobremesa, mas também eu já estou, hoje por exemplo, eu vou fazer 2 sobremesas. Vai ser 5 etapas de salgado, né, e 2 doces. A gente nasceu como um lugar remoto, voltado ao esportista, né? Faz esporte o dia inteiro, de noite está cansado e quer descansar, né? Então a gente procurou criar uma gastronomia diversificada, que ele pudesse variar ao longo do período que ele fica aqui. Então a gente tem um restaurante que oferece uma culinária regional e é claro que tem uma leitura contemporânea, vamos dizer assim, das tradições regionais. Você tem no Bar da Praia, que é na parte da frente, que está mais próximo ali à guarderia, né, que é onde tem os esportistas durante o dia que estão fazendo kite. Você oferece uma culinária mais leve, né, de saladas, sanduíches, o famoso açaí. E tem também, a partir das 2 da tarde, a gente tem a pizzaria, que a gente oferece pizza e massas, alguns tipos de massa. A gente tem o jantar outdoor uma vez por semana, então a gente oferece um menu fechado, mas a gente coloca as mesas em espaços ao ar livre da pousada ou às vezes embaixo da azeitoneira, né? Cria essas ambientações. Então, a salada de atum, a gente usa atum aqui da região, ele chega fresco aqui, a gente confita ele, aí usamos folhas do dia aqui da horta, alguns legumes, batata doce também, a gente acrescenta nessa salada e um molho de azeitona. Hambúrguer vegano, ele é feito com pão de fermentação natural de abóbora. A gente faz um hambúrguer com arroz negro, beterraba e cogumelo. E a gente faz um queijo vegetal de macaxeira. Taco de camarão, a gente faz um taco de abóbora. Usa também um abacate, camarão aqui da região. Também a gente finaliza com picles de cebola roxa e de abóbora. Carne de sol a gente faz aqui. A gente cura a carne de sol durante 8 dias. A gente serve ela com um molho de teriyaki de cajuína. A gente também usa queijo coalho, acompanha também a macaxeira, que é uns ícones aqui do Ceará também. Peixe na brasa do rancho, a gente tenta usar o peixe mais fresco inteiro do dia. Pode ser robalo, algum dos peixes vermelhos que a gente encontra, né? Quando tem na época da lagosta, a gente usa a lagosta. Nesse caso aqui a gente fez só com polvo e camarão também, junto com o peixe. E vai com um arroz branco, um feijão de corda e farofa de banana. A gente sempre faz uma comparação, né, da pegada do hotel a uma estação de esqui. A pessoa vem, ela programa as férias dela para velejar. Acho que essa diversificação que a gente procura oferecer agrega a pousada, no sentido que o hóspede não precisa sair daqui,
né, para pensar na refeição dele. A gente tem um diferencial de fazer amizade com o hóspede, né? Muitas vezes tem alguns que antes de ir no bangalô já vai tipo, lá no bar da praia, cadê o Charles, cadê o Márcio? Vem aqui dar um abraço neles, chegamos agora. O pré é conhecido como o pico do kitesurf, né? Então, terra dos ventos e belezas naturais também. Com a chegada desse aeroporto também foi uma alavancada grande. No hotel mesmo, né, tem a área da piscina, tem aula de yoga, às vezes ficam no beach tênis. Mas assim, a maioria da galera que vem pra cá, que não conhece o kite, a partir da hora que faz, ela se apaixona, entendeu? Vai o pai ali, o pai gosta, começa a colocar os filhos, daqui a pouco a mãe vai também. Então tá todo mundo velejando. O Rancho do Peixe é uma fazenda na frente do mar. É uma fazenda com tudo o que você tem de serviços dentro de uma fazenda, tem chalés grandes. Aqui o que nós oferecemos é espaço, silêncio. Para você andar do chalé para o restaurante, você tem que caminhar dentro da natureza. Com este grande e único benefício, tesouro, que é o vento e a água doce aqui embaixo. Nós só ocupamos 10% do terreno disponível aqui. Se você está procurando espaço, que mora numa grande cidade, etc., aqui você vai ter. É um paraíso grande. O hotel ele se chama Bu-Pitanga, areia vermelha, terra vermelha. A areia das falésias aqui da Pipa tem essa coloração. E interessante que nasceu um fruto dentro desse hotel. Esse restaurante ele veio depois do hotel. Então a gente quis colocar o nome do restaurante Ibá-Pitanga, que é fruto de pele tenra, Ibá, e pitanga o fruto vermelho. O fruto que tem mais abundância aqui no hotel são as pitangas das pitangueiras. A gente quis que da terra desse um fruto do hotel, gerou um restaurante. A gente queria que fosse um restaurante que tivesse, assim como foi a nomenclatura, raízes brasileiras, né? Então a gente procura encontrar o que tem de melhor dos ingredientes aqui do nosso litoral, né? Polvo, atum, carne de sol, e trazer técnicas, fazer uma cozinha de fusão, né? Com técnicas do mundo todo, passando um pouquinho viajando pelo mundo, em especial, né, chegando ao que é a minha pegada. Eu gosto de fazer uma cozinha nordestina com uma pegada mais oriental. Então a gente tem muito disso aqui no hotel. O Ibá-Pitanga é o restaurante do Bu-Pitanga Hotel, aqui na Praia da Pipa, e a gente fica localizado na região do Chapadão, num dos cartões postais do destino. Pipa está localizado no município de Tibau do Sul, Rio Grande do Norte, Nordeste brasileiro. Nós temos um espaço único, próximo da falésia, que o hóspede pode desfrutar do barulho do mar, do nascer da lua. Nós entendemos que sempre a hotelaria caminha lado a lado com a alta gastronomia. Eu entrei, né, nessa consultoria que já duram 4 anos. É um restaurante que aqui ele tem clássicos e autorais. No bar da piscina, uma coisa totalmente autoral, leve, praia, brisa, fruta, sabe? Então a gente tem Béarnaise aqui, que é um molho francês clássico, mas que a gente faz com manteiga de garrafa. A gente tem tartar, né? Extremamente francês, né? Um prato super clássico aí da gastronomia mundial, prato francês, mas que a gente faz com filé mignon de sol. A cura da carne de sol é feita aqui. Então a gente tentou mostrar que a comida nordestina, ela pode estar onde ela quiser. Então o meu pensamento é esse, é fazer com que as pessoas remetam aos pratos favoritos das gastronomias mundiais, né? Mas com ingredientes nordestinos e com o máximo de técnica que a gente possa fazer usando esses ingredientes. Então o nosso bar da piscina ele mesclou grelhados, né, com alguns salteados e aquela coisa bem fruta. Então a gente tem camarão com manga e manteiga de garrafa de alho. Então o hóspede está aqui, quer comer uma tortilha de macaxeira
com todos os acompanhamentos, guacamole, mexicana, a gente vai ter ali os pimentões na brasa, a tempo que ele quer comer um filezinho com molho escuro para o filho dele. Então a gente também tem isso, mas qual que é o diferencial dos nossos clássicos? Eu tenho o filezinho, mas o pão é feito aqui de longa fermentação, a super manteiga, a melhor manteiga do mundo, né, de garrafa, manteiga nossa aqui da região, e o roti é de rapadura. Então o nosso molho escuro, ele é um roti de rapadura. Então a gente tem sempre, mesmo com o clássico, essa pegada regional. Tem atum marinado, né, eu tenho o tartar de carne de sol, né? Esse tartar de carne de sol é interessante, que ele é vendido, é como se a gente estivesse comendo carne de sol com macaxeira em mais uma formatação nova. Então a gente tem um crostini de mandioca com queijos. Então a gente quebra o crostini, coloca esse tartar, aí vem um sunomonozinho ácido ali oriental e dá toda aquela parte ácida do prato. Então a gente gosta de brincar com isso. Aí a gente entra no nosso restaurante central com todo aquele mise en place clássico, aquela coisa bem estilo francês, e começa a comer entrada, prato principal, sobremesa, a gente tem couvert, amuse-bouche. A gente vai ver um peixe, né, com molho de muqueca, que tem um risoto morado, um risoto vermelho, que dá a ideia de bupitanga até na apresentação, né? E aí a gente entra de novo na carne de sol com macaxeira, voltando a essa coisa da contemporaneidade, né, de fazer essa fusão, uma carne de sol com macaxeira como entrada. É possível isso? A gente insuflou, a gente diz que é uma pérola de macaxeira, porque literalmente é uma pérola. Então a gente insuflou a macaxeira, a mandioca, né, e colocou ali carne de sol e mousse de abacate e um pico de galo, que é aquele vinagretezinho mais condimentado, puxado pro mexicano. E por fim, eu acho que o prato que brilha os meus olhos, assim, porque ele me resume, polvo. Polvo é a minha proteína favorita. Eu fiz um polvo com purê de wasabi, cebola ácida, purê de batata doce temperado com wasabi. Então eu tenho um pouco de dulçor, tenho aquela coisa da picância, né? Aquele retrogosto picante do wasabi. Ao tempo que eu tenho acidez, eu tenho um pouco do sal do laqueamento, né, desse polvo, e eu tenho muita herbacidade no laqueamento desse polvo. Então esse é o polvo bupitanga. Como todo o conceito do cardápio, nós pensamos igualmente para as sobremesas, né? Então a gente tem sobremesas com muitas frutas, a gente tem sobremesas leves, a gente tem sobremesas que prestigiam as coisas regionais, há tempo que a gente nunca quis fugir dos clássicos. Eu quero ressaltar a torta luna. A torta luna, ela tem uma história, né, muito bacana, e essa torta luna era uma torta que a família adorava de comer no Luna Bistrô. E a dona do Luna Bistrô disse, ó, eu quero que você coloque essa sobremesa lá no hotel. Então essa é a sobremesa carro-chefe do hotel. Ela é uma torta mousse de chocolate, deliciosa, e ela integrou o que a gente queria entregar de clássico. Ali eu tenho frutas infusionadas, são mosaicos de frutas infusionadas. A gente infusiona aromáticos no vácuo, a vácuo com essas frutas. E aí a gente coloca uma ganache de brigadeiro branco com iogurte. É uma pintura, é uma arte essa sobremesa e uma explosão de sabores. Nós temos a experiência romântica com um jantar exclusivo em um ambiente único, próximo da falésia, próximo do mar. Nele é montado um jantar de 4 etapas, que inclui uma entrada, 2 principais e uma sobremesa. E o menu também é exclusivo. A gente pega tudo que a gente encontra de melhores ingredientes da estação e monta um menu autoral só para essa experiência. Também temos a nossa experiência do café da manhã, onde o nosso hóspede pode adquirir esse café no quarto, tanto na nossa bandeja flutuante ou na varanda. Obviamente, né, que a gente precisava fazer uma harmonização, né, do que a gente vai beber com tudo isso que a gente pensou de conceito, né, para trazer para os restaurantes, né? Então a gente vai ter lá embaixo um drink de cajá com pimenta rosa e cacto. É refrescante, ao tempo que é intrigante. Você pega cajá, que é uma fruta nossa, cacto, pimenta rosa, então, e cachaça Samanaú, que foi eleita a melhor cachaça envelhecida do mundo. A gente tem aqui o Bupitanga, que é um drink autoral que leva o nome da casa, e é um drink de tangerina com páprica, maravilhoso, sensacional. Lembra que eu falei da pegada oriental? Então a gente tem aqui um gin oriental. Esse gin vai wasabi na composição. Há tempo que você vai encontrar um Negroni
feito com cubo de gelo do jeito que tem que ser, é uma coisa extremamente clássica. Nossa carta de vinhos é bem completa, então temos uns vinhos brancos como a uva Pinot Grigio, de um Baron de Montalto, assim como um Brise Marine, um vinho leve francês, rosé. Também temos a nossa carta de vinho tinto, eles harmonizam perfeitamente com os pratos elaborados pelo nosso chefe. No nosso café, além do buffet, a gente tem também o menuzinho de à la carte. Então, ovos Benedict, avocado toast, a gente tem croque monsieur, croque madame. Ele pode pedir o ovo dele no ponto que ele quer. E, se a pessoa ainda assim quiser viver uma experiência ainda mais particular, mais singular, a gente também serve esse café no bangalô. Para mim, o que tem de mais especial no hotel é a gente entregar de uma forma moderna, de uma forma segura. Então, desde a hora que o cliente chega, a gente tenta colocar ele nessa imersão Bupitanga e Bapitanga, da chegada até a hora que ele vai embora. Essa é a ideia.